A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Você que está pela internet, você que está agora ouvindo esta mensagem, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aí, quem sabe pela primeira vez. Quero convidar você para se inscrever nesse canal. Estamos aí com o intuito de promover a graça de Deus aos corações dos eleitos. Seja bem-vindo, você e toda a sua família. Eu desafio você a ouvir esta mensagem até o final, a dar o seu like, a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É um prazer no nome do Senhor Jesus. Bom, vamos então ao estudo bíblico, seminário da Palavra do Senhor. Hoje o tema é ventos de doutrinas. Um assunto maravilhoso, empolgante, atual. Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16. Vamos ler esse texto todo, depois estaremos orando, pedindo a direção do Senhor e que Ele possa falar conosco nesta manhã. Diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo o jejum e a campanha, é isso? Não, segundo a medida do dom de Cristo. Olha que lindo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é que senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Sério. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Sério. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que essa palavra abençoe cada coração aqui presente e os que irão ouvir pela internet. Oremos. Pai amado e querido, é para nós um privilégio muito grande, o maior de todos os privilégios, poder ouvir a tua voz e ser instruídos por ti, poder se reunir e ser por ti orientados, ensinados, disciplinados, exortados a como viver uma vida segundo os teus padrões, ó Pai. O Senhor somente fala com os teus filhos, o Senhor somente ensina os teus filhos, porque os teus propósitos e os teus planos são apenas para os teus filhos. Portanto, Pai, diante da tua palavra poderosa, viva e eficaz, nós nos encontramos nessa manhã. E eu, como teu servo, teu instrumento, tão somente para dar expressão ao teu querer, à tua vontade, eu me coloco nesta manhã, Pai. Usa-me, Senhor,
que eu desapareça completamente, que o Senhor seja visto e ouvido em tudo que será dito aqui nesta manhã. Que as tuas ovelhas em qualquer parte, por onde esta mensagem chegar, sejam alcançadas por ti, e que os olhos do coração delas sejam iluminados, e elas se despertem para começarem a viver a graça do Senhor no dia a dia. Pai, eu recebo um culto, uma mensagem poderosa vindo da tua parte para as nossas vidas. Aquietamo-nos para ouvir a tua voz. Fala-nos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém. Amados irmãos, conforme eu disse a semana passada, a partir do capítulo 4, Paulo começa a exortar os irmãos a como viver em um mundo tenebroso e hostil. Até o capítulo 3 inteiro, Paulo, ele mostrou o que Cristo fez e a nossa posição em Cristo. Fomos predestinados, eleitos, salvos por graça, redimidos, justificados, possuímos as riquezas de Cristo em nossas vidas. Ele mostrou tudo isso, a grandeza. Agora, do capítulo 4 em diante, Paulo começa a mostrar para nós, através do Espírito Santo de Deus, como se comportar no mundo tenebroso e hostil. Qual deve ser o comportamento de cada um dos eleitos, dos predestinados, que ele disse lá atrás, dos redimidos, dos santos, dos justificados, dos salvos pela graça? Como que nós temos que se comportar? Ele começou no capítulo 4 aqui, ele vai até o fim. Ele vai falar sobre família, sobre a maneira de falar, a maneira de agir. Ele vai falar sobre todos os assuntos que você imaginar. Começamos então a semana passada a falar sobre a unidade. Diga comigo, unidade. Unidade é o que, irmãos? Unidade é uma união perfeita, é algo compacto. Então nós falamos a semana passada sobre viver em unidade, de tal forma que nenhum vento de doutrina, hoje vamos falar sobre isso, vos venha remover da verdade de Cristo. Então nós falamos a semana passada sobre que nós vivemos e fazemos parte de um só corpo. Um só corpo. Qual é o corpo? Não é o corpo da denominação, né? Não, é o corpo, fala mais forte, é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor na terra, não é uma denominação. Nós fazemos parte do corpo de Cristo na terra, um só corpo, não tem dois, não existe dois, um só. Possuímos uma só fé, servimos apenas um Deus e Senhor soberano, e fomos batizados em um único batismo, não no João Batista, no batismo pelo Espírito Santo de Deus, por fogo, aquele que queimou cada um de nós por dentro. Cada um dos eleitos foram batizados e foi mergulhado o seu Espírito no poder de Deus. E hoje então vamos continuar essa jornada de unidade do Senhor. Vamos continuar a entender por que temos que viver nessa unidade perfeita, nessa união perfeita de um só Deus, de uma só fé, de um só batismo, de um só Senhor, de um só corpo, de tal forma, meu amado, que nenhum vento de doutrina pode nos tirar da verdade de Cristo. Essa unidade, esta união perfeita, produz em nós a capacidade de suportar todo e qualquer vento de doutrina que venha sobre esse mundo. Então no versículo 7 do capítulo 4 de Efésios, Paulo diz assim, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Paulo fala com toda a veemência de que a graça de Deus nos foi
dado. Foi dado. O que isso remete a você? O que é uma coisa dada? Gratuitamente presente. Foi dado. Paulo diz, com todas as letras, foi dado na mesma medida do dom de Cristo. Veja que é o próprio Deus quem decide qual medida da graça dar a cada um. É Ele que decide. Pois é o presente, Ele decide para quem dar e quando dar. Eu estava hoje ainda, agora há pouco, antes de começar o culto, falando com a nossa irmã Maria José. Eu disse, irmã, tem que apenas orar. O Espírito Santo vai fazer a obra. Amado, sabe qual que é o nosso papel? Apenas viver a graça e orar por aqueles que ainda não enxergaram a graça. Quando você vive, você sabe qual que é a maior pregação da graça de Deus? Não é a que o pastor Tiago faz aqui. De nada vai adiantar se eu for eloquente, se eu for intelectual, e se eu explicar muito bem, se eu tiver uma boa oratória, isso tudo é nada. Se você não viver a graça de Deus lá fora. A maior pregação da graça de Deus somos nós lá fora, irmãos. A maior forma de se pregar a graça é quando nós olhamos para todas as pessoas que estão ao nosso redor e nós conseguimos amá-las de forma incondicional, e quando nós conseguimos brilhar a luz do Evangelho por onde nós passamos de forma gloriosa e maravilhosa. Isso é a maior pregação que tem. Então é Deus que decide. Nós temos que viver a graça e nós temos que orar pelas pessoas. Quem é que vai fazer a obra? Quem é que vai dar a graça, o dom de Cristo, a medida da graça? Quem é que vai fazer isso? É o Espírito Santo que vai manifestar aquilo que já foi dado na cruz do Calvário, irmãos. A obra é do Espírito Santo. Diga amém. Amém. É dele. Você não tem que convencer ninguém. Sabia disso? Sabia que eu e você não temos que convencer ninguém da verdade do Evangelho de Cristo? Não nos foi dado esse poder para convencer ninguém, e nem nos foi dada essa missão. Jesus não disse, ide por todo mundo e convence todo mundo. Ele disse isso? Não, ele disse, ide e prega. Logicamente que a gente prega no falar, mas a maior pregação é no viver. Então, é dado, é gratuito, e é Ele que decide para quem dá e quando dá. Deus faz isso. Os planos de Deus são totalmente perfeitos, inquestionáveis e não podem ser frustrados. Eu olho para a minha vida e para a minha família, eu vejo, hoje eu vejo meus filhos aqui envolvidos já com o ministério, e tantas vezes lá atrás, o sofrimento, as lutas, as dificuldades, e eu olho e eu falo, olha o trabalhar de Deus, olha os planos perfeitos de Deus, olha como é que Deus faz tudo perfeito e na hora dele. Quantas vezes eu quis que as coisas acontecessem no meu momento, na minha hora, não tem que ser agora, tem que Deus diz, larga a mão de ser birreto e imaturo, infantil, acredita em mim, confia, descansa, porque eu estou no controle. Então é Ele que decide quando dá e como dá. Já nos versículos 8 e 10, Paulo demonstra novamente a ascensão de Cristo ao morrer e ressuscitar. Olha só o que diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem que estava em cativeiros? Quem que estava em cativeiros? Eram nós estávamos em trevas, sim ou não? Antes da cruz, todos estavam debaixo de maldição, debaixo do pecado, condenados. Então diz que o Senhor levou o cativo o cativeiro, ou seja, tirou, transportou das trevas os seus e levou embora. Isso Ele fez lá na cruz, e deu dons aos homens. Ora, isso Ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima
coisas. Veja, o que Paulo está aqui relatando? Paulo mostra que ele, e somente ele, Jesus, foi capaz de tornar livres os que estavam em cativeiro. Paulo mostra o momento em que Cristo transporta seus eleitos das trevas para a luz. Foi aqui, esse é o momento que ele desceu às profundezas da terra e ele levou o cativo, o cativeiro, e ele então transportou-nos das trevas para a luz. A obra que Cristo fez por nós. Por que hoje nós podemos ser livres do Senhor? Porque Cristo fez isso por nós. Então Paulo aqui, ele já te citou mais ou menos esse assunto de ascensão de Cristo lá nos primeiros textos que nós já estudamos. Aqui ele volta a relembrar e fala com um pouco mais de profundidade. Ele diz, olha, foi ele que fez. Enquanto hoje o sistema religioso diz, não, vem aqui que sexta-feira eu vou libertar você. Não é assim que diz o sistema religioso? Não, faz a campanha que eu vou libertar você. Bom, a palavra do Senhor diz que o Senhor já nos libertou, que Ele já nos levou do cativeiro, que Ele já nos transportou das trevas. Olha o que diz em Colossenses 1:13 para você relembrar: o qual nos tirou da potestade das trevas. Sim, Ele tirou do cativeiro, potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É outro ambiente, irmãos. Outro ambiente. Por que eu preciso compreender isso no mundo espiritual, irmãos? Não importa que fisicamente você e eu, nós estamos se relacionando com pessoas de todos os tipos. No mundo espiritual, nós, os eleitos, os espíritos predestinados, os filhos de Deus, os que foram levados cativos do cativeiro, fazemos parte de um outro ambiente. Diga eu creio. Outro ambiente. Um ambiente que Paulo diz que é o reino do Filho do seu amor. É um ambiente de luz, é um ambiente de sobriedade, é um ambiente de sabedoria, é um ambiente de, de inteligência, é um ambiente saudável, de paz, de harmonia, de bondade, de paciência, de mansidão, de amor. É um ambiente do reino do Filho do seu amor. Nesse ambiente só tem um que reina. Quem é? Jesus, junto com nós. Não tem outro lá. Não tem um capetinha, um demônio, um chifrudo, um tridente, uns negócios, pomba-giro, tranca-rua, que é toda a nomenclatura que o sistema religioso, o seu sincretismo religioso criaram. Não! Nesse ambiente, irmã Janete, nós estamos apenas diante do nosso Senhor, que depois Paulo vai dizer que é o único, que é o cabeça. Então, nos versículos 11 ao 16, agora Paulo começa a revelar o plano de Deus para equipar sua igreja a fim de estar preparado contra os ventos de doutrina. Bom, Paulo então, ele mostra que a graça foi dada pelo Senhor, da maneira como Ele quer dar, na medida que Ele quer dar para cada um de nós. Ele mostra que fomos transportados das trevas para a luz, que fomos levados cativos do cativeiro, a nossa posição. Agora do versículo 11 ao 16, ele vai mostrar como que nós, que habitamos nesse ambiente de Deus, precisamos se equipar, para não dar ouvido para qualquer vento de doutrina que vem por aí. Amado, eu vou dizer uma coisa: desde os meus 22 anos de idade que eu venho pregando a graça de Deus, já vão para 20 anos de ministérios, aqui, da onde, e de lá, e de onde eu passei. Eu vou dizer, irmãos, o que eu já vi de gente que por falta de vigilância se arrebentar todo por causa de uma doutrina errada, um vento de doutrina. Gente, irmão William, que já tinha ouvido a graça, gente que experimentou o trabalhar de Deus em sua vida pela graça, gente que viu toda a sua vida ser limpa, liberta, transformada pela palavra da graça de Deus. E de repente um dia a pessoa diz: não,
eu vou voltar a fazer a campanha, eu vou voltar a fazer, eu vou novamente me batizar nas águas, eu vou novamente fazer e acontecer. E você diz: um vento de doutrina. Gente que às vezes sentou para conversar com alguém, você já viu isso, como é que funciona? E a pessoa não teve a maturidade, né? Que nós vamos falar um pouquinho agora, há pouco disso, a maturidade para poder saber o que você está ouvindo e falar: não, isso não convém. Mas se deixou levar. Então, o primeiro plano de Deus para equipar sua igreja a fim de estar preparado contra os ventos de doutrinas é esse. Ele instituiu ministérios e os capacitou com dons e unção para a edificação do corpo, que é a igreja. Deus é sábio. Olha o versículo 11, versículo 12. Ele mesmo é quem? Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha, o aperfeiçoamento dos santos. Pastor, mas o que Cristo fez já ele aperfeiçoou o nosso espírito. Mas o grande problema é que nós ainda habitamos no mundo tenebroso aqui, fisicamente dizendo, e a gente tem que ter uma guerra, ter uma natureza terrena, e a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente permite penetrar os nossos corações. Então, olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos, quanto mais você é direcionado pelos ministérios verdadeiros que foi instituído por Cristo na cruz, aqui para a igreja, que é o apóstolo, que é profetas, evangelistas, pastores e doutores, gente de Deus de verdade, não somente tem um título, mas gente de Deus, e muitas vezes essas pessoas nem têm títulos, mas têm o dom de Deus. Os títulos quem dão são os homens, mas a unção quem dá é Deus, o chamado quem dá é Deus, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa aqui é a primeira estratégia que Deus estabeleceu para a sua igreja, para que nós possamos nos precaver contra os ventos de doutrina, irmãos. Agora acho que não está acontecendo mais, mas tem um grupo de pessoas aí, do sistema religioso, que todo domingo de manhã bate palma na tua porta. Sim ou não? Sim. E eles vão com um livrinho, que ele chama de Novo Mundo, um livrinho, e eles pregam tudo distorcido daquilo que é o Evangelho, da graça de Deus. Eles são ensinados a usar técnicas de comunicação fortíssimas, são treinados, eles não colocam ninguém à rua antes de passar por todo um treinamento, por toda uma lavagem, e eles saem confundindo a cabeça de muita gente, e eu já vi muita gente ser confundida com isso. E eles não aceitam salvar a vida por transfusão de sangue. Isso, eles não aceitam a transfusão de sangue, é uma guerra violenta, como se a nossa essência de vida fosse o sangue físico. Nós somos espíritos com Deus, e se a gente tiver que dar a nossa própria vida em favor do outro, dê, porque Jesus fez isso por nós. Amém? Se você tiver que doar um dos seus rins para salvar alguém, doe. Se você tiver que doar o seu sangue, a sua medula óssea, doe. Porque Jesus doou a sua vida para nos salvar. Por que eu não posso doar pelo meu próximo? E eles criam toda uma doutrina macabra, terrível, que macula o Evangelho do Senhor Jesus. Fora disso, você vê também muitos deles pela mídia, com muita força, fazendo do povo de Deus negócio, barganha, enganando, saqueando as casas, saqueando as pessoas, mercadejando o nome de Cristo. Ventos de doutrinas que estão por todo lado. E como é que nós temos que se equipar? Ministério apostólico é o ministério de revelação. Por que nós aqui imitamos Paulo? Porque ele foi um apóstolo enviado às nossas vidas. Quem recebe? Ele foi um apóstolo enviado às nossas vidas. Então por isso que nós imitamos Paulo. Bom, se Paulo fez assim, ele falou: sede meus imitadores, e vamos fazer assim.
Por que a gente fica preso às epístolas de Paulo, estudando e versículo por versículo, texto por... Porque é aqui, irmão, que nós vamos ter capacidade de se revestir, de se equipar, para nenhuma voz venha nos tornar preso, cativo novamente. O Senhor já nos libertou desse cativeiro. Então, isso é muito importante. Valorize isso, irmãos. Você sabia que o sistema religioso usa o Velho Testamento inteiro? Aí quando entra no Novo Testamento, eles entram Mateus, Marcos, Lucas, João, que fala sobre a história do Cristo cumprindo a lei. Aí eles falam um pouquinho de Atos dos Apóstolos, até Pedro, Tiago, mas quando chega em Paulo, eles pulam e vai lá para as epístolas de João, de Tiago, de Judas, depois entra no Apocalipse. Eles não gostam muito do que Paulo escreveu, porque o que Paulo escreveu bate muito contra eles. Valorize, irmãos. Você está num ambiente saudável. Aqui não há prisões, não é, irmão Celso? Aqui não há prisões, aqui há uma mente de Cristo ativada, aqui há uma liberdade no Senhor, um compromisso com Deus. Aqui a gente não julga, não. Aqui a gente não condena, aqui a gente não aponta o dedo, aqui a gente ama, a gente perdoa, a gente acolhe, a gente abraça, a gente compreende, a gente entende, a gente é simples, irmãos. Valorize isso na tua vida e na tua família. Não abre mão disso nunca na tua vida, por nenhum tipo de estrutura visual. Não faça isso. A segunda estratégia de Deus, plano de Deus para equipar a sua igreja, para evitar esses ventos de doutrinas, é a edificação do corpo que produz o amadurecimento espiritual de tal forma que passamos a adquirir a estatura completa de Cristo. Olha o que diz o versículo 13. Efésios capítulo 4 e versículo 13. Olha como é que Paulo diz. Ele fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, há um caminho. Paulo diz, há um caminho para que nós possamos chegar nessa unidade linda mesmo, gloriosa, de uma união, uma perfeição de fé, onde não tem mais um que pensa assim, outro que pensa assim, um que crê dessa forma, outro que... Não, a unidade da fé, uma perfeição. E ele fala sobre a maturidade espiritual. Isso é importante ou não, irmãos? O que é maturidade espiritual? É a capacidade de você discernir o certo do errado. Porque quando que se atinge a maturidade? Quando que a gente atinge a maturidade? Quando a gente consegue ter um equilíbrio e consegue ter um discernimento espiritual. Olha o que diz agora, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adulto no entendimento. Então, o que é maturidade? O que é ser adulto? Compreender. Olha, eu estou louvando a Deus porque agora os jovens estão acontecendo. Está lá o Rodrigo também, que já está grandão, que começou criança aqui. Meus filhos estão chegando, os outros. Mas aqui eu já percebi que as pessoas, já até em termos de idade, quando um pouco já mais vivida, conseguem, parece que ter uma compreensão e uma percepção maior sobre a graça de Deus. Sabe, essa coisa de se tornar adulto, de ter maturidade espiritual, de poder compreender. Peraí, mas pensa comigo, olha, não é lógico. Se Cristo foi o meu substituto lá na cruz, se Ele morreu em meu lugar, não faz sentido eu ter que viver do jeito que se vivia no velho pacto. Se Ele veio e rompeu e instituiu uma nova aliança, percebe essa compreensão gloriosa?
Quando a pessoa atinge esse nível, que é a estatura de Cristo, ou seja, um adulto. Jesus começou a pregar e começou a fazer o ministério dele com quantos anos? 30 anos, né? 30 anos. Até então, ele ainda estava lá em casa, trabalhando com José e Maria, como carpinteiro. Mas com 30 anos ele começou a atingir um nível e disse: agora eu vou começar. Com 3 anos, e com 33 anos ele morreu e ressuscitou, o Cristo da carne. Sabe essa estatura de perfeição? Sabe que você tem que ter na sua mente bem alinhado quem você é, onde você está, qual sua posição em Cristo, o que Cristo fez na cruz por nós, para onde eu estou indo. Sabe essa coisa de definir bem na tua vida? Porque tem crente que não sabe, não sei se eu sou salvo, se eu vou para o céu, não sei, irmão. Eu não sei se o que habita em mim é de Deus, se tem um demônio. As pessoas não sabem, são infantis. Tudo que ouve, acredita. Você viu como é que criança é? O irmão Marzé chegou e falou assim: todo mundo aqui na frente, tirar foto com o Thiago. Todo mundo, esquece daí. Não, agora pode ir embora. Todo mundo agora. Percebe? Por quê? Porque são crianças. Agora, se vier um adulto, tem que ter uma explicação. Não, por quê? Qual que é a razão? Por quê? Percebe? O adulto, ele questiona no bom sentido para poder buscar essa compreensão. Você acha que uma pessoa que pega uma rosa tipo ungida para levar para casa, você acha que essa pessoa ela é madura? Você acha que ela tem maturidade? É infantil, ela não questiona. Uma rosa ungida, leva para casa. Não, a pessoa não questiona. O adulto, o maduro, ele diz: não, peraí, aqui está escrito na palavra, aqui, ó. E é esse o nível que nós temos que atingir, amém, irmãos? Esse é o nível que nós temos que atingir. Olha o versículo de Hebreus 13, 9, Paulo ainda fala assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Então os alimentos que tem aí fora é alimento meio complicado, irmãos. Ontem eu mandei um vídeo, para o irmão Ayrton, mandei também para o pastor Abezé, que mandou para mim, depois mandei para o irmão Ivo, de um pastor americano, casado. Aí em dado momento ele resolveu tomar mais uma esposa, uma menina que ele praticamente viu nascer dentro da comunidade, 19 anos, lá nos Estados Unidos. Aí ele casou, trouxe com ela. Aí a mulher dele falou: tudo bem. E pastor, falou: não, aqui ó, 2 esposas, Deus me deu. Vou mandar para você, irmão, para você ver lá. 2 esposas, Deus me deu. E ele está brincando lá: não, porque Deus me deu, sabe? E vocês liberou o casamento gay, tem que liberar. Eu com 2 esposas também. Falei: ai, cadê a sogra dessas 2 esposas? Busca elas, para poder ver se ele vai conseguir. Brincadeira, irmão, nada contra a sogra. Olha a loucura que as pessoas estão chegando, irmãos. E você pensa que ele não deve estar usando a própria Bíblia para querer justificar? Mas Salomão teve 700, eu só quero 2. Eu ainda estou fraco, ainda estou bonzinho. Davi teve um monte de mulher. Eles vão no Velho Testamento, irmão, porque se for para Paulo é pancada. Paulo não tem esse negócio, é ou não é? Percebe que nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Por isso que o filtro das Escrituras, as epístolas paulinas. As epístolas paulinas. Tem um pregador aí que diz que Jesus, ele é a hermenêutica da Bíblia. Não, Jesus, ele é a própria palavra. Já viu isso? Ele é a hermenêutica da Bíblia.
que tudo que se interpreta tem que ser a partir de Cristo, mas o Cristo da carne, ele não veio para ser imitado, ele veio para ser crido, porque ele veio cumprir a lei de Moisés, e o fim da lei é Cristo. Agora, o filtro das Escrituras são as epístolas paulinas, porque o próprio Deus disse isso para Paulo no terceiro céu. Ele ouviu da boca do justo. Então, todo tipo de filtro de doutrina que aparece, se você pegar as epístolas paulinas, quebra a lei, arrebenta. Algum tempo atrás veio um vento de doutrina no Brasil que arrastou milhões de pessoas, chamado G12. Quem lembra? G12. Eles faziam umas reuniões, separavam os casais, mulher para lá, os negócios, e homem para cá, e agora, e tal, e uns eventos, uns retiros fora. Não, ainda participou de um negócio desse aí, não estou sabendo. Sistema religioso é terrível, irmãos. G12. Aí você vem com Paulo não fala nada em G12. Ele fala em corpo de Cristo, igreja do Senhor, um só corpo. Não tem jeito. Nenhum vento de doutrina suporta as epístolas paulinas, irmãos. Pode pegar qualquer outra parte da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento principalmente, não suporta, porque é nova aliança. E quando se diz nova, a antiga já acabou. Esquece, já é. Amém, irmãos? É nova. Então é isso que você precisa tomar cuidado. Então ele fala sobre nós nos tornarmos adultos. Isso é muito importante, sério. Olha o que diz 2 Coríntios 11:13. Ele fala: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Você conhece algum apóstolo fraudulento? Fraudulento. Eles são artistas. Eu preciso da tua ajuda. Tenho que pagar não sei quantos milhões da televisão. Eu preciso de mil guerreiros, cada um dando R$1.000. Agora aqui, ó, deposita aqui agora, está aqui no rodapé, coloca aqui. É fraudulento. Porque quando você vai em Paulo, você vê isso? Ah, você não vê. Paulo não ensina isso. Ao contrário, ele combate isso. São fraudulentos, mentirosos, falsos. Paulo diz: são falsos apóstolos. Falso é o que, irmãos? É muito parecido com o verdadeiro. Tem Bíblia, põe gravata, sabe? Tem igreja, estrutura, tudo bonitinho, canta, tchau, fala em línguas. É muito parecido com o verdadeiro, mas a essência não é verdadeira. Não é verdadeira. Precisa tomar cuidado com isso. E por fim, depois que Paulo explica toda essa questão, demonstrou cuidado e zelo pela igreja do Senhor, Paulo, ele sempre, em todas as suas cartas, irmãos, nos falsos apóstolos fraudulentos. E agora, por fim, Paulo mostra, para terminarmos, como devemos nos portar seguindo a verdade em amor e sempre ligados na cabeça que é Cristo. Isso aqui é um outro negócio muito importante, irmão. Quem é o cabeça da igreja, irmãos? Tem algum homem que é cabeça de igreja aqui na terra? E o Papa, irmão, como é que fica? Falível. É o maior falsificador das Escrituras Sagradas. Não existe homem algum na terra que é o cabeça da igreja. Nenhum homem na terra é cabeça de igreja, irmãos. Ele pode ter os bens que tiver, pode ter a posição, pode estar na onde tiver. Ele não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Amém, irmãos? Amém. E aí ele termina dizendo isso aqui, olha, no versículo 15 e 16. Agora que está aí, né? Ele fala: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, como é que a igreja deve se portar? Recebendo de Cristo as orientações, e não do sistema religioso. É de Cristo, que é o cabeça.
do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Todo o corpo bem ajustado. Você sabe que o corpo nosso tem que estar bem ajustado, né, irmão? Se o intestino der uma desajustada, dá um problema danado. Se o fígado dá uma azedada, desajusta tudo no corpo. O estômago, então, é ou não é, irmãos? Sim. E os pensamentos, irmão, quando desajusta? Nossa, Deus do céu, é desespero. É ou não é, irmão? A pessoa enfia dentro de casa, mas não sai nem para ver o vizinho. Os pensamentos desajustou. A pessoa fica tão desajustada na vida que ela fica com medo, cheio de medo. Então tem que ser bem ajustado. Paulo falou, todo o corpo bem ajustado, alinhado ao que Cristo estabeleceu como igreja na terra. Aquilo que a palavra, aquilo que a nova aliança diz, bem alinhadinho, corpo bem ajustadinho, ligado pelas suas partes, né? São os dons que Deus distribuiu entre nós. Ele cresce, ele prospera. E eu termino agora com esse texto. Jesus deixou claro, irmãos, que todos nós precisamos estar ligados nele, que é o cabeça da igreja. Não se deixe levar por nenhum outro nessa terra que vai desviar você daquilo que Cristo fez. João 15, 4 e 5 é o último texto. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus diz, eu sou a videira. Amém? Não é o apóstolo A, B ou C, o Deus, não é a igreja A, B, C ou Deus. Jesus, eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Amém. Se nós estivermos em Cristo e Cristo está em nós, sabe o que vai acontecer? Nenhum vento de doutrina vai desviar nós da verdade do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor dos Exércitos. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.